Gênesis 22. Pergunta aí a quem está perto de você, o que fazer na hora da prova? O que fazer na hora da prova? Gênesis 22. Gênesis 22, verso 1 diz: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, cultuado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, ou a foice. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, matar, oferecer o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão! Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí diz-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Pai, fala conosco, nos dá da tua palavra. Precisamos ouvir a tua voz, necessitamos da tua voz. Nós somos ovelhas que sem a tua palavra somos perdidas, somos presas fáceis, desorientadas e sem rumo e sem perspectiva própria, porque a nossa razão de viver é a tua palavra. Então, ministra cada vida, cada visitante que entrou nesse lugar e faz coisas novas na nossa história. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Amém. Pode sentar, irmãos. Eu tenho que sempre estar revitalizando o que ensino. Pastor, por que o Senhor diz tanto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quando lemos os evangelhos, Jesus vai dizer assim: tudo que vocês pedirem em meu... Quando dizem meu nome, não é exatamente o nome de Jesus, é você estar em acordo com a palavra de Deus. Porque não adianta você estar à bagunça, aí vai lá na presença de Deus e dizer assim, em nome de Jesus. Ou então você está pedindo uma coisa que não é a vontade de Deus e você termina dizendo assim, em nome de Jesus. Vai acontecer? Não. E pastor, por que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque o culto da igreja, ela deve lembrar, é um culto ao Deus Trino. Nós não adoramos somente a uma pessoa, nós adoramos a Trindade. Amém, meus irmãos? Pronto, está explicado. Queridos, esse texto começa nos denunciando uma coisa muito bonita. Ele diz que depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Prova na vida de crente é Deus que dá. Tá bom? Porque eu quero que a gente discirna isso. Porque por muitas vezes nós plantamos a semente ruim. E a teologia, a doutrina vai dizer que quem planta, colhe. Você planta o que é ruim, vai colher o que é ruim. Aí você encontra alguém, ou o pastor, e diz assim, meu irmão, como é que você está? Pastor, estou numa prova. Diga aí para quem está do seu lado. Tá não. Está na colheita. E a colheita tem um problema. Eu sou de Engenho, lá do Engenho, Solidão, município da cidade de Água Preta. Só que de Solidão para Joaquim Nabuco é 4 quilômetros. Aí a gente ia mais para Joaquim Nabuco. Todo mundo lá do Engenho Solidão hoje quase mora lá em Joaquim Nabuco. Só algumas pessoas moram lá, inclusive a minha irmã, que é gêmea comigo, porque ela é agente de saúde da comunidade, de alguns engenhos naquela região. Eu recordo que a gente, no período de São João, plantava milho, feijão, e em épocas diferentes plantava-se fava lá em casa também. Eu odeio fava, não me chamam para comer fava não. Não gosto não. Eu tinha um medo de me entalar com aquele caroção, eu até hoje fiquei frustrado com aquilo. Dizem que é bom, se não souber fazer, fica amargando. Mas me chama para comer fava não, pelo amor de Deus. E nem aquele grão de bico, pelo sangue de Jesus. Feijão. Só feijão. E nós plantávamos para o milho, a gente planta uma média de 4 a 5 caroços. Aí o milho nasce. Num pé de milho, quando ele dá muito bom, ele dá 3 espigas. Uma boa, uma banguela e a outra não sai nada. Né? Ou então uma muito boa e uma banguelona e uma que não sai nada. Mas irmãos, eu fui um dia parar para contar quantos milho tem numa espiga pequenininha. É entre 86 a 150 carocinhos. Se tem mais, eu não sei. Naquela espiga que eu contei era mais ou menos essa média. Plantei quantos? 4 a 5. Então tem um detalhe. Sua plantação é ruim, você nem está sentindo porque está plantando. Na hora de colher, será 10 vezes mais. A Bíblia diz em Provérbio que quem planta vento, colhe tempestade. Olha a bronca. Então, você está sofrendo, você precisa discernir qual é a causa do seu sofrimento. Porque se for colheita de plantação, não é prova. Prova é invenção de Deus. Colheita é fruto, é consequência da sua plantação. Você está sendo tentado para cometer algum pecado. A tentação, quem coloca na vida do homem não é Deus. A Bíblia diz que Deus não será tentado por ninguém, e a ninguém ele tenta. E quando Deus, por exemplo, ele nos prova, ele não nos dá uma carga além daquela que a gente não pode suportar. Se você está vendo a hora cair, quem está por trás disso é o diabo. É o Satanás que quer roubar a sua fé, que quer ofuscar a sua fé, que quer lhe jogar para baixo. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui sobre isso. O diabo, ele tenta atrapalhar a nossa vida? Sim. Ele consegue em alguns momentos? Sim. Quem aqui já foi atrapalhado pelo diabo? Quem aqui já foi atrapalhado pelo diabo? Poxa, quase ninguém, aleluia, meu Deus, louvado seja o Senhor. Que bom que o diabo está fora do bode. Não está por aqui não, aleluia, glória. Lá em Nabuco ele passava com tudo. Então, o inimigo vem, tenta ofuscar a fé, tenta roubar, ai meu Deus, o diabo vai roubar a minha fé. Não, ele pode até lhe fazer cair, mas a sua fé jamais será roubada.
Porque ela foi entregue aos santos de uma vez por todas. Você pode dizer assim para quem está do seu lado? Haja o que houver, venha o que vier, ninguém roubará a sua fé, porque Jesus te entregou, e o que Ele entrega ninguém pode roubar da nossa história. Agora às vezes fica crente dos quatro quebrados, né? Aquele crente meio banda voou, meio lá, meio cá, mas a fé continua no seu coração, e se Jesus voltar, ele será arrebatado, porque para ir para o céu, aquela mensagem, se prepare, não existe. Ninguém vai para o céu porque se prepara, porque se fosse assim, o ladrão da cruz não tinha ido. Você vai para o céu, não pelo que você faz ou deixou de fazer, você vai para o céu pelo que Jesus fez há 2000 anos atrás. Ele morreu e te deu salvação, vida eterna, e foi de graça, louvado seja o seu nome. E tem sofrimentos que também vêm contra nós, que é por conta do que a Bíblia chama do homem mau. E não é Deus, o homem mau. Tem governos que chegam no poder, toda a sua articulação é contra a igreja, a nível de sofrimento. Mas também tem uns governantes que chegam ao poder e bajulam a igreja. É ruim também. Porque crente, infelizmente, não sabe ser tão bom na fé, na folga. Se você analisar o período que você foi mais crente na sua vida, foi quando o pau comeu. Foi quando a cabeça lascou no chão. Foi quando você danou a cara na parede. Foi quando faltou o pão. Foi. Você talvez não estava sendo aquela pessoa tão quebrantada, mas esses dias você perdeu uma grande coisa, você está dizendo assim, meu Deus, me ajuda a restaurar. Como é que eu vou fazer? Você está falando com Deus direto. Sim ou não? Então, tanto um governo que persegue é ruim, como um governo que dá colher de chá é ruim também. Porém, prova, quem dá para a vida do homem de Deus é Deus. Se você está sendo provado, quem está te provando é o Senhor. E aí eu profetizo uma coisa sem medo de errar aqui hoje. Se é prova, fica tranquilo, porque vai passar em nome de Jesus. Mas pastor, diante da prova, como é que nós devemos nos comportar? Como é que nós devemos nos posicionar? Aí a gente olha para Abraão. Abraão tem alguns ensinamentos para nós. Primeiro, que nós vamos aprender com Abraão, é que quando Deus fala, ele ouve a voz de Deus. Deus diz, Abraão, ele diz, eis-me aqui. Ele ouve a voz do Senhor. Ouvir, preste atenção. A palavra ouvir no Antigo Testamento, ela é diferente da palavra escutar. Por exemplo, eu estou aqui no culto e eu estou escutando um som de ventilador. Está quente. Está quente ou está frio? Está quente? Liga o ventilador. Se não tiver, desliga, pelo amor de Deus. Mas assim, eu estou escutando o som do ventilador, mas eu não estou ouvindo o ventilador. Eu estou ouvindo a minha voz, eu estou ouvindo o pastor que está pregando. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. E tem crente que aprendeu a viver, não ouve. Como é que eu vejo alguém que escuta, pastor, que não ouve? Ele não obedece. Porque o que é ouvir? Ouvir é obedecer. A palavra ouvir é de onde vem a palavra obediência. Eu não lembro, eu já falei aqui 1000 vezes, que é a dinâmica do menino mal ouvido, né? Que menino mal ouvido? É um menino desobediente. Então, ouvir é uma atenção à palavra de Deus, com a predisposição de dizer assim para ele, o que o Senhor mandar, eu irei fazer, eu irei realizar. Tem gente que escuta a Bíblia e depois vem com debates. Não, porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Oxente, vá siga outro livro. Deixa a Bíblia de lado. O outro livro vai lhe mandar para o inferno. Você vai para distante de Deus. Mas quem ouve a voz de Deus será abençoado pelo Senhor. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta com os pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, vai prosperar. Como eu me comporto dentro da prova, pastor? Ouvindo
a voz de Deus. Mas pastor, já faz 11 meses, já fazem 11 meses, já faz 10, faz 6, faz 10 anos, eu não sei mais aonde eu consigo forças, eu não sei como eu consigo mais ir adiante com isso. Com o poder do Evangelho de Jesus. Quem está com a Bíblia aqui pode tomar a sua palavra e fazer uma oração. Você só faz essa oração se você estiver nela, viu? A oração é a seguinte: Senhor, me desperta para ler a tua palavra. Me desperta. Se eu não estou desperto, me desperta, porque é esta palavra que faz o crente viver uma história de bênção e de sucesso. Como é que a gente vê isso? No versículo 1, Deus vai dizer assim: Abraão, e ele diz: eis-me aqui. Ele é alguém que ouve, ele é alguém que responde positivamente à voz de Deus. Está atento à voz de Deus. É o primeiro passo para nós vencermos a prova, meus irmãos. Segundo, Abraão, ele tem uma obediência que é imediata e é externada com renúncia. Como é que eu me comporto na prova? Renúncia, preste atenção. Eu estou falando de prova. Quem é que prova? Quem é que prova? Deus. Deus chega para Abraão e diz assim: me dá o teu filho em holocausto. Você sabe o que é um holocausto? Não é somente matar. É matar, lembra onde ele colocou ele? Sobre a lenha. É matar e queimar. Porque o holocausto é subir incenso às narinas de Deus. E Deus está dizendo assim: pegue seu filho, é Deus que está dizendo, pegue seu único filho, isso todos nós sabemos, a quem amas. Olha o detalhe, irmãos, entregar o que gosta é uma coisa, entregar o que não gosta é outra. Eu vou para enterros, é muito chato dizer isso, mas eu falo, já teve 2 sepultamentos que eu fui aqui nesse bairro, e foi triste, tinha ninguém. E teve um que não tinha ninguém, disseram assim: vamos levar na mão. Eu digo: na mão não. Enterro com pouca gente, levar na mão é em tempo do braço cair. Eu digo: não, vamos botar no carrinho. Botar no carrinho. Por quê? Porque quem morreu não era amado pelas pessoas. Por que não era amado pelas pessoas? Porque era gente que não se preocupou em fazer o bem. E aí uma pessoa dessa, quando morre, as pessoas celebram, infelizmente. Agora, abrir mão de uma pessoa que ama é terrível. O cara está dentro do caixão, você sabe que ele está morto, mas você está lá desesperado, dizendo assim: vamos para casa. Outros dizem: ele vai ficar sozinho aqui, pastor. O que é que eu faço? Não sei. Por que foi que Deus fez isso também? Não sei. Mas eu sei que a gente tem uma fé que nos dá a capacidade de renunciar. Abraão, ele ouve a voz de Deus, responde positivamente e obedece, irmãos, em renúncia. No versículo 3, a gente vai ver Abraão dizendo o seguinte, o texto dizendo o seguinte: na manhã seguinte, Abraão se levantou e preparou o jumento, pegou tudo e foi embora para entregar seu filho para Deus. Pastor, o que é renúncia? Renúncia é abrir mão do meu melhor para receber o melhor que Deus tem para a minha história. Quem não renuncia, não desfruta das bênçãos do Senhor, porque quem não renuncia do orgulho, não renuncia na paixão pelas coisas dessa terra. Irmãos, nós que nos desesperamos como cristãos pelas coisas desse mundo, somos os mais miseráveis. Não é verdadeira e não é absoluta. A gente tem uma fé que é fracassada. A gente tem uma fé que está presa a coisas. E a fé do cristão, ela não está presa a coisas. A fé de um cristão, ela confia no Deus Todo-Poderoso, que veio a este mundo, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. E nós vamos morar lá, porque a esperança da igreja é a ressurreição de Jesus e é viva. Então, abra mão, aprenda a renunciar para que você receba o melhor de Deus. Terceiro comportamento de Abraão dentro dessa dinâmica é uma confiança absoluta no Deus que deu a ordem. Ele tem uma confiança
confiança absoluta em Deus. Eu não vou ler aqui a passagem, mas lá em Hebreus capítulo 11, o texto vai dizer que Abraão, quando oferece o seu filho em sacrifício, ele oferece por causa de uma coisa. Vocês lembram o que é? Ele oferece porque ele sabe que Deus é capaz de ressuscitar o menino. Preste atenção. Uma coisa é o cara estar morto, estava com saúde, deu um infarto, e o cara orar para ele ressuscitar, sim ou não? É fácil? É fácil? Não. Abraão sabia que ia matar o menino para ter derramamento de sangue, para que o sacrifício fosse aceito, e depois ele ia tocar fogo, ia ficar somente as cinzas. Abraão está acreditando que Deus é o Deus da ressurreição. Ele tem uma confiança no Deus que lhe manda fazer, que é uma coisa incompreensível aos nossos olhos, que é uma coisa incompreensível à nossa estrutura humana. Porém, nós que somos crentes sabemos do que Deus é capaz de fazer, irmãos. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Abraão teria matado, Abraão teria queimado, e se Deus quisesse, ele levantava aquele menino das cinzas, assim como levantará todos os mortos nos últimos dias da morte física, porque ele é o Senhor. Então, primeiramente Abraão ouve. Segundo, Abraão tem uma obediência imediata, com renúncia. E terceiro, ele tem uma confiança absoluta no Deus que lhe dá ordem. E a quarta lição é que ele tem uma convicção de que em Deus há esperança e há substituição para todas as lutas que nós vivemos. Ele está subindo o monte e ele diz assim, o menino diz assim: pai, está aqui a lenha, a faca, mas onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício? Irmãos, até ali foram 3 dias. Eu não sei se você já parou para se colocar no lugar de Abraão. Eu não sei se Abraão era como eu, sou chorão. Acredito que não. Mas se a gente tentar olhar para o coração, nós que temos filho, a gente está indo obedecer a Deus, mas a gente está indo, meu Deus do céu, Senhor, eu acho que ele vai ali dizendo assim, Deus, a Bíblia não diz, mas Senhor, não me deixa fazer isso, por favor, é meu filho, mas se tu está dizendo, eu entrego. Agora, se o Senhor não quiser, eu não faço. Você fica sem querer fazer, mas ele está indo. E agora o menino faz uma pergunta que para um pai é para enlouquecer. Diz assim, pai, está aqui tudo. E onde é que está o cordeiro? E ele olha para o menino e diz assim, é tu, Zé. Mas ele não diz isso. O seu coração talvez esteja pensando coisas. Mas o homem que tem fé, ele fala confiando no Deus que mandou fazer. E ele diz assim, meu filho, o cordeiro Deus proverá. O cordeiro Deus proverá. Pastor, como eu preciso me comportar em uma prova? Irmãos, ouvindo a voz de Deus, com obediência, que mostre renúncia. Tem gente que não abre mão de nada. Nada. Confiança absoluta no Deus que deu a ordem. Olha, o Deus que dá a ordem, Ele sabe o que vai fazer. O Deus que deu a ordem, Ele sabe o que vai fazer. Lembro do conde Zinzendorf, um maior homem de nome missionário na história das missões modernas. Uma vigília começou entre os moravianos, ela passou 100 anos para terminar aquela vigília, orando por missões, dizendo, nos dá o mundo. Chegou um momento que o conde Zinzendorf não tinha mais dinheiro e nem gente para mandar. E um esquimó foi lá onde ele morava e disse assim, a gente quer alguém para a gente ouvir o evangelho. E ele disse, eu não tenho mais ninguém, eu não sei o que eu faço. E aí ele olhou para o rapaz que trabalhava com os animais, e ele disse assim, olha, eu tenho um desafio para você, mas eu não sei se você vai. Para pregar entre os esquimós, e era longe de onde ele estava, não tinha animais para ele de burro ou cavalo, ele tinha que ir a pé. E aquele rapaz disse assim, conde, eu só peço uma coisa, só uma sandália, que eu não tenho sandália. E ele, quando chegou no outro dia, 5 da manhã, para dar a sandália para aquele homem já tinha ido embora. E um dos rapazes que ainda não tinha estrutura para ser missionário, ele perguntou, disse, você viu fulano? Disse, e ele saiu cedinho. E ele disse que tinha uma grande obra para realizar.
Ele disse que tinha uma grande obra para fazer. Irmãos, ninguém sabe o nome daquele homem, está nos anais da história. Ninguém sabe quem eram seus pais, ninguém sabe se ele tinha filhos. Mas o que se sabe é que quando o primeiro missionário chegou entre os esquimós, achando que Cristo era novidade, eles já tinham escutado o evangelho de Jesus. Uma confiança naquilo de que quem está mandando vai prover todas as coisas. E a convicção de que em Deus a esperança de escape e substituição. Aquele cordeiro, todos os teólogos vão dizer que ele está apontando para Jesus. Quem tinha que estar naquele sacrifício, naquele altar, era eu e você. Quem tinha que estar naquela cruz, éramos nós. Éramos nós que deveríamos estar naquela cruz. Mas Jesus, Ele assume o nosso lugar, morre por nós, e hoje nós temos vida e vida com abundância. Eu quero finalizar falando duas lições, fazendo duas aplicações rápidas. Primeiro, Deus sempre providencia a substituição necessária. E essa substituição sempre terá um resultado: a glória do Deus Todo-Poderoso. E a última aplicação é que, se você está sendo provado, não negue a sua fé, não abandone a sua fé. Confie que o Senhor está com você. E quando você achar que não suporta mais, e se de fato não estiver mais suportando, você verá que nele há uma saída para a sua vida e para a sua história.